Doutor Guzmão, eu vou mancar depois da cirurgia de prótese quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e essa é uma pergunta muito comum. Se a pessoa vai começar a mancar, claudicar é o termo médico, depois de realizar uma prótese quadril. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, um dos motivos que a pessoa faz prótese quadril é porque ela está com dor na articulação do quadril. Então, normalmente, no mínimo pela dor, ela já está mancando. Mas digamos que é até mais usual que a pessoa que vai fazer a prótese quadril, além de dor, ela também tem uma restrição de movimento. Também é um motivo para mancar. Então, a pessoa que vai precisar de prótese antes da prótese, né? Então, a pessoa tem dor, aí é um motivo para mancar. Aí depois a pessoa tem restrição do movimento, é um motivo para mancar também. A perna, conforme o grau de artrose, ela pode diminuir de tamanho. Então, a perna está um pouquinho mais curta em função da artrose. Também é mais um motivo para mancar. Então, com o passar do tempo, a artrose, a dor e a restrição de movimento, o paciente também tem fraqueza muscular. Já tem 4 motivos para o paciente mancar antes da cirurgia. Então, normalmente, um paciente que precisa de prótese quadril, ele já está mancando, já está claudicando antes da prótese, tá? Mas vem aquela questão com alguns pacientes que não estão mancando muito, ou um medo de um paciente porque viu uma pessoa que fez a prótese quadril e está mancando demais, e vem aquele medo, olha, eu vou mancar depois da cirurgia, eu vou continuar mancando depois da cirurgia? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o objetivo da prótese do quadril é eliminar a dor do paciente, permitir que o paciente caminhe, faça suas atividades diárias aí todas sem dor, mas também tem como objetivo melhorar o arco de movimento do paciente e, consequentemente, o paciente poder fazer mais suas atividades, poder fazer reforço muscular, livre da dor, aquela musculatura vai poder, e com a amplitude de movimento completa, a pessoa vai poder começar a desenvolver aquela musculatura que estava atrofiada. Uma das principais musculaturas responsáveis para o paciente mancar são fraquezas dos glúteos, que é a musculatura que comanda o quadril. Porque a cada passo que a gente dá, quando a gente está dando um passo, uma perna está em contato no solo e a outra perna está no ar. Nesse momento, a bacia fica equilibrada pela musculatura glútea. Inclusive tem um teste que a gente faz para ver como é que é a força da musculatura glútea, que é o teste Trendelenburg. Se a pessoa está com a musculatura muito fraca, a bacia cai para o lado quando ela fica só numa perna, né? O teste Trendelenburg. Então, esses são alguns motivos pelo qual a pessoa pode mancar antes da cirurgia. Na prótese do quadril, quando a gente faz a cirurgia de prótese do quadril, a gente quer restabelecer várias desses elementos que estão alterados. Então, quais seriam motivos para um paciente continuar mancando após uma prótese do quadril? Então, existem alguns motivos, tá? Então, número 1, dor. Se o paciente continua tendo dor naquela articulação que ele operou por alguma razão, aí vem milhares de causas para se investigar por que a prótese está doendo ainda, né? Não deveria doer. O objetivo de fazer a cirurgia foi cessar a dor. Se está doendo ainda, tem algum problema que está acontecendo. Então, o paciente, se ele tiver com dor, ele pode continuar mancando, claudicando em algumas situações ou até o tempo todo, conforme for. Então, uma razão é dor. A outra razão do paciente mancar após a prótese quadril é falta de força muscular, justamente nessa musculatura glútea, que ficou atrofiada pelos anos que o paciente foi esperando. Não que ele não devesse esperar, eu acho que ele tem que esperar, também é o momento certo de fazer a cirurgia, mas é um dos motivos pelo qual ele pode continuar mancando após a cirurgia, fraqueza na musculatura glútea, que é a musculatura que comanda o quadril. Então, esse é um dos motivos pelo qual a pessoa pode mancar. Então, se a pessoa, digamos assim, teve um problema na infância, que ficou muitos anos com aquela musculatura atrofiada, ou se a pessoa tem uma formação anatômica muito diferente do usual e aquela musculatura ela ficou atrofiada pelo posicionamento dela em função da anatomia do corpo do paciente, aí que entra um exemplo, pacientes com leg PERTS, pacientes com displasia do desenvolvimento do quadril, pacientes com epifisiólise, algumas doenças da infância, assim, esse paciente, ele vai demorar mais tempo até caminhar sem claudicar, até caminhar sem mancar. Então, eu já chamo a atenção do paciente isso no pré-operatório. Olha, eu quero chamar a atenção para que tu não te compare com outras pessoas, porque tu vai mancar durante um tempo um pouco maior. Porque essa tua musculatura vai precisar ser trabalhada no pós-operatório, em especial. Claro que se pudesse trabalhar antes seria melhor ainda, né? Vai mancar durante um tempo um pouco maior,
até que a musculatura fique mais forte, fique mais funcional e a pessoa pare de mancar. Uma outra causa do paciente mancar que tem uma certa relação com a musculatura também, é se o paciente teve alguma lesão nervosa. Digamos assim, se o paciente teve uma luxação do quadril, o quadril desencaixou, teve uma fratura grave, e nesse evento traumático houve uma lesão de algum nervinho da musculatura glútea ou alguma outra musculatura que também possa fazer o paciente mancar, até o próprio quadríceps, por exemplo, uma lesão prévia num nervo que comanda o músculo pode fazer com que o paciente manque também por falta de força muscular, mas aí é uma força com uma dificuldade muito maior de recuperar. Pode acontecer, inclusive, de se identificar previamente que não tem como reverter aquela lesão nervosa, que o paciente não vai conseguir parar de mancar em função daquela lesão que existe. Então, cabe uma conversa entre o cirurgião e o paciente explicar, olha, no teu caso tem essa lesão, a próxima do quadril ela vai te permitir caminhar sem dor, mas tu vai ainda mancar um pouco em função dessa lesão do nervo que comanda o músculo. E uma outra alternativa, uma outra causa também do paciente mancar é se ele fica com uma dismetria, uma diferença de comprimento das pernas, né? Então aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o paciente que tem uma artrose intensa dos 2 quadris, quando for operado o primeiro quadril, essa perna vai ficar num comprimento maior, que deveria ser o comprimento original da perna do paciente. Então, essa perna vai ficar com um comprimento maior temporariamente, até o paciente operar o segundo lado e aí equalizar, deixar as 2 pernas do mesmo tamanho e o paciente não mancar. Então, também acho que é interessante ter esse cuidado de quando se opera um paciente nessa situação, que tem uma artrose grande dos 2 lados, chamar atenção em relação a isso. Olha, durante um tempo, vai ficar com a perna mais longa em função de uma alteração de formato até tu corrigir o outro lado. Tem algumas outras situações também, como por exemplo um paciente que tem uma anatomia muito diferente dos 2 lados, né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma coxa profunda, bilateral, mais comum em mulheres, tem coxa profunda bilateral. Só que um lado já tem uma artrose bem avançada e o outro lado não tem uma artrose tão avançada e vai durar muito tempo. Pode acontecer que no momento que se faça a correção com a prótese no primeiro lado, o médico seja obrigado a fazer uma correção dessa anatomia da coxa profunda e essa correção pode dar algumas diferenças de comprimento que vai demorar muitos anos, talvez até corrigir do outro lado, né? Aí podem ser motivos do paciente mancar durante um tempo. Aí pode vir aquela questão, a seguinte, até que diferença entre uma perna e outra é aceitável, ou é dentro do normal, ou são coisas que podem acontecer. Então aqui eu evoco novamente meu colega Dr. Lauro Machado Neto, né? Dr. Lauro Machado é especialista em ortopedia infantil e ele trabalha muito com análise de marcha, né? Que é aquelas câmeras que analisam a pessoa caminhando para ver quais os músculos que estão funcionando, não só com câmera, mas tem eletrodos, né? É muito utilizado isso em crianças que têm paralisia cerebral, para elas fazerem correções, né? Então doenças neuromusculares, para o ortopedista fazer correções na parte muscular, correção na parte óssea do paciente através de cirurgias, para melhorar a marcha. Quanto mais informação o médico tiver através desses sistemas, ajuda bastante. Então, quando se faz análise de marcha, não se detecta alterações normalmente até 1,5 cm de um lado para o outro. E quando a gente analisa na população geral, pode-se ter diferenças de uma perna para outra numa pessoa normal que não tem artrose de até 1,5 cm. E a coluna faz uma compensação disso, porque nós temos diversas vértebras na coluna, né? Sendo que a lombar e a cervical são as mais móveis. Em especial a lombar, com pequenas correções de alguns pequenos graus de um lado para o outro, ela corrige uma diferença de tamanho pequena que possa existir de um lado para o outro, que fique imperceptível para o paciente quando ele esteja caminhando, ele não sente essa diferença de comprimento. Então, normalmente, uma diferença até 1,5 cm, a coluna vai equalizar essa diferença. Ah, Dr. Guzmão, mas eu não quero ficar com essa diferença de 1,5 cm. Bom, ninguém quer que um paciente fique com uma diferença de comprimento, tá? Então, a maior parte das próteses, hoje em dia, algumas mais do que outras, tem uma flexibilidade para que o cirurgião tensione a musculatura
sem mudar o comprimento da perna. Isso se chama trabalhar no offset da prótese, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma prótese quadril, muito conhecida de vocês, eu já mostrei várias vezes. E o offset é a diferença do centro da prótese até o centro da cabeça, tá? A diferença do centro da haste até o centro da cabeça. Se eu necessito tensionar a musculatura glútea de um paciente, eu tenho o recurso de aumentar essa distância, mudando o tipo de implante, eles têm diversos tamanhos com essa distância, para que eu tensione a musculatura glútea sem mudar o comprimento da perna. Se eu necessito mudar o comprimento da perna, eu deixando a prótese de quadril mais para fora do osso, eu estou exagerando só para mostrar, mais para fora do osso, eu alongo a perna. Se eu deixo a prótese de quadril mais para dentro do osso, eu encurto a perna, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem uma marquinha ali na prótese, tá? Aquelas bolinhas ali que vocês estão vendo, estou usando aqui minha pasta para a câmera fazer o foco. Aquelas bolinhas que vocês estão vendo ali, ó, tem 3 bolinhas, né? Essas bolinhas, elas servem justamente para a gente ajustar o comprimento da perna do paciente. Então, com esse tipo de implante, eu tenho um recurso de deixar a haste mais aprofundada na perna ou menos aprofundada dentro do osso. E também tem um outro recurso que na imensa maioria das próteses tem, não vou falar 100%, né, porque tem algumas que não tem, que é ajustado também aqui, ó, na cabecinha do fêmur. Vamos ver se eu consigo fazer o foco aqui. Aqui esse foco vai ser mais difícil. Então aqui, ó, se a cabeça do fêmur ela pode ficar mais para fora ou mais dentro do cone da prótese. Pode ter essa variação aqui. Claro que essa aqui é de um tamanho só, então ela não varia. Mas tem algumas, uma cabeça de tamanho, por exemplo, mais 4 milímetros, ela vai ficar mais 4 milímetros para cima, mais 6 milímetros, vai ter uma certa variação. Aqui eu estou exagerando, ela não vai ficar na bordinha aqui. Ela vai ter uma certa variação aqui, que permite para o cirurgião também fazer um ajuste fino do comprimento da perna do paciente e da tensão muscular, porque quando a gente faz a troca da cabeça do fêmur, a gente vai mexer em 2 eixos, a gente vai mexer um pouquinho no offset, né, que é do centro da cabeça até o centro da haste, e vamos mexer também um pouquinho no comprimento. Conforme o desenho da prótese, a influência da cabeça femoral vai ser mais no comprimento ou mais no offset. Isso aí vai variar do desenho da prótese. Essa prótese aqui, ela tem 125 graus de ângulo, então eu sei que mudando a cabeça do fêmur, eu influencio mais no offset do que no comprimento da perna, o que eu acho muito interessante, na minha opinião, tá? Então aqui tem um exemplo. Agora pode ter um exemplo de uma situação onde a anatomia óssea do paciente ela tem uma diferença tão grande que mesmo eu fazendo a correção do offset, mesmo eu fazendo uma correção do comprimento da perna, a musculatura fique muito solta ainda. Bom, aí a gente vai ter 2 opções, tá? São situações assim mais, digamos assim, mais raras da gente se deparar, mas elas acontecem, tá? Então, se eu usei todo o meu recurso do implante para fazer a correção e deixei o offset igual ao lado oposto, e fiz a equalização do comprimento das pernas, quais outras alternativas que eu tenho para tensionar a musculatura se a musculatura está solta? Bom, antes vamos entrar aqui num tópico assim, ó. Por que é importante a musculatura estar firme, estar tensionada? Justamente para ter força muscular e o paciente não mancar. Tá? Então, justamente esse é o motivo, a gente não quer que o paciente manque, a gente quer tensionar a musculatura, esse é um motivo. Qual outro motivo da musculatura necessariamente importante ela estar firme, estar tensa? É a prótese não desencaixar facilmente, ela não sair do encaixezinho dela facilmente. Então, vão ter algumas situações onde o cirurgião vai ter que fazer uma escolha. Olha, escolha número 1, o comprimento está igual, está perfeito, mas a musculatura está muito frouxa, eu não tenho como mudar mais o offset. Escolha número 1, eu alongo a perna e diminuo muito o risco do paciente desencaixar a prótese do quadril em algum movimento mais simples do dia a dia, que não deveria acontecer. Essa é uma escolha, mas a perna está igual. Ou a outra escolha, eu alongo um pouco a perna, alguns milímetros, pode ser 5 milímetros, 10 milímetros, alongo a perna para proteger de uma eventual luxação para tensionar mais a musculatura que ela está muito fraca. Então, existe essa situação. Tem correção para situações como essa que eu falei.
Só que essas correções, elas são um pouco mais drásticas. Eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, aqui tem um fêmur. A musculatura toda que comanda o movimento do quadril, ela está inserida nesse ossinho aqui que a gente chama de grande trocânter, tá? Porque o pequeno trocânter está aqui, o grande trocânter está aqui. Então, qual seria uma outra alternativa que, se eu já usei todos os recursos que a prótese me dá para fazer essas alterações, que outra alternativa eu tenho num caso extremo? Caso extremo existe, tá? Então, a gente tem que pensar que outras alternativas tem. Existe uma alternativa que é a distalização do grande trocânter, tá? Então, assim, torna a cirurgia mais complexa e a recuperação mais demorada. O que é isso nessa situação extrema? Algumas vezes pode ser necessário cortar um pedacinho desse osso aqui, então se utiliza uma serra especial e faz um corte nesse osso aqui e ele está preso na musculatura, toda a musculatura está presa nesse osso. Aí eu pego esse osso e distalizo, eu ponho ele mais para baixo em relação ao osso e isso tensiona a musculatura. E essa tensão na musculatura ajusta a tensão que eu desejar, dando a estabilidade necessária na prótese. Aqui vai um segredinho para vocês. Antigamente, a primeira prótese que teve o grande sucesso na ortopedia, que foi a prótese Chanley, era obrigatório fazer o ajuste da tensão muscular cortando o grande trocânter. Então, cortando esse osso, que era o grande trocânter, tinha duas razões. Uma, para fazer o acesso à articulação do quadril sem danificar nada o glúteo médio, o glúteo mínimo, no acesso que Chanley preconizava, que era o anterolateral, tá? Lateral direto, na verdade, lateral direto. Então, era obrigado a tirar esse ossinho, fazia a prótese e ajustava a tensão muscular, deixando esse ossinho um pouco mais para baixo, um pouquinho mais para cima, que era o ajuste da tensão muscular glútea, tá? Hoje em dia, a gente tenta evitar isso ao máximo, porque isso agrega uma complexidade na cirurgia, agrega o tempo cirúrgico e também diminui o tempo de recuperação do paciente e também não é necessário, por quê? Porque muitos implantes resolveram essa questão no implante, me permitindo mudar a distância do offset e mudar o comprimento, certo? Mas vão ter situações que o implante não me permite fazer todas essas correções. Então, uma coisa que pode acontecer é a dismetria, uma diferença de comprimento entre membros, tá? Que hoje em dia, usualmente, é raro de acontecer, diferenças grandes. Podem ter algumas diferenças de milimétricas, né? Vamos pensar bem assim, uma pessoa que tem 1,70 m, tem 170 centímetros, né? A pessoa 1,70 m tem 170 centímetros. Se tiver uma diferença de 1 centímetro, isso é uma diferença que é pequena para essa pessoa. Obviamente que uma diferença de 1 centímetro, uma pessoa que é mais baixinha, que tem 1,40 m, essa diferença vai representar mais. Uma pessoa que tem 1,90 m, uma diferença de 1 centímetro, representa muito pouco. Então, durante um tempo, usualmente essa adaptação da lombar em relação a pequenas diferenças de comprimento, durante um tempo o paciente pode mancar um pouco pelaquela sensação de diferença do comprimento da perna. E isso pode acontecer dentro de mais ou menos uns 3 meses. Nesse período de 3 meses, usualmente a coluna faz uma boa compensação e evita a claudicação, que é o paciente mancar. Alguns pacientes sentem um pouco de desconforto com essa diferença e eles podem usar uma palmilha no lado oposto durante um tempo, tá? Voltando um pouquinho para aquele exemplo assim, ó, do paciente que tinha a perna mais curta, essa é uma queixa bem comum, por isso que eu quero voltar nesse tópico. O paciente que tem um lado só gasto, tá? Mas esse desgaste o paciente demorou 10 anos para ter. O que aconteceu? Aqueles milímetros do desgaste, eles foram ocorrendo ao longo de 10 anos, por exemplo. 10, 5 anos pode ser. Foi ocorrendo. Então aquela perna foi encurtando aos pouquinhos. E na medida que a perna foi encurtando, a coluna foi compensando. Aos poucos, ao longo de 5 anos, tá? Há muito tempo, foi corrigindo aos poucos. Então não houve uma percepção do paciente, uma mudança brusca. Muitos pacientes só se dão conta que a perna está diferente de comprimento, às vezes vai fazer uma bainha numa calça, dá uma diferença muito grande. As mulheres são mais ligadas nisso, porque elas fazem um ajuste lá na roupa, elas se olham mais no espelho, elas têm uma noção maior de notar essa diferença ocorrendo ao longo do tempo por causa de um desgaste. Vamos pegar essa situação, então. Isso aí aconteceu ao longo de 5, 10 anos,
E aí o paciente vai fazer a cirurgia e finalmente vai ter o seu comprimento da perna restabelecido, deixando a perna do mesmo comprimento do lado oposto. Elas vão ficar iguais, tá? Vamos supor esse cenário. As pernas vão ficar do mesmo tamanho. Aí o paciente sai da cirurgia. Nossa, doutor, essa perna está muito mais comprida. Vejam bem o que aconteceu. A perna diminuiu de tamanho ao longo de anos, com o ajuste gradativo da lombar. Num piscar de olhos, na cirurgia, foi corrigido o comprimento da perna. A coluna não deu tempo ainda de se ajustar. O paciente nem caminhou, nem colocou o pé no chão a primeira vez. Aí o paciente vai colocar no chão, o pé no chão a primeira vez, ele pode sentir uma diferença. Nossa, parece que a perna está mais comprida. Então, a coluna não se ajustou ainda, mesmo que a perna esteja perfeitamente igual. Não houve o ajuste ainda da coluna lombar. Então, isso acontece, em geral, no período de mais ou menos uns 3 meses. Pode ser mais rápido? Pode. Às vezes o paciente tem uma coluna bem flexível, com 1 mês, às vezes o paciente nem nota. O paciente já sai caminhando, não nota diferença nenhuma, porque tem uma coluna com uma grande flexibilidade, ou conforme a altura do paciente também ele não vai notar. Agora, digamos que o paciente tem uma coluna lombar um pouco mais rígida, e pode acontecer porque o paciente que tem artrose pode ter artrose em outras localizações, né? Lombar, joelho, punhos, ombro. Então, digamos que o paciente tem artrose, uma artrose um pouco maior na coluna também. Esse vai ser um ajuste mais lento, mas ele vai acontecer. Às vezes pode não acontecer 100%, mas pode acontecer uma porcentagem significativa, suficiente para que não tenha aquela alteração ali de comprimento perceptível para o paciente durante a marcha, tá, pessoal? Então, esse foi um cenário que eu até aprofundei bastante. Olha, pessoal, tem muitos residentes em ortopedia, eles vão aprender isso na residência. O médico não aprende isso aí. Vai ser o residente na formação dele na área do quadril que vai aprender esses pequenos detalhes de ajustes que a gente tem que fazer na articulação. Porque assim, ó, o nosso objetivo como cirurgião do quadril é deixar o quadril o mais perfeito possível. Existe uma expressão usada bastante na Inglaterra que fala forgotten hip, o quadril esquecido. É até uma coisa meio romântica assim, né? O que significa isso? É o quadril que funciona tão bem que o paciente esquece que fez a cirurgia. E esse é o nosso objetivo, esse é o cálice sagrado da intervenção médica. A gente quer reproduzir o funcionamento mecânico daquela articulação de uma maneira tão perfeita que a pessoa não perceba que tem um implante artificial. E na maioria das vezes isso acontece. Na maioria das vezes isso é possível, tá? O que é uma coisa muito boa. Claro que vão ter casos que, por diversas razões, que eu não vou entrar aqui, quais as razões que aconteceram para acontecer isso aí, pode ter alguma diferença, mas o objetivo é deixar as pernas do tamanho mais próximo uma da outra, igualzinha, se a outra não tem artrose, né? Se a outra tem artrose, a gente tem que alongar essa aqui para depois alongar a outra. Para que o paciente funcione, tenha seu funcionamento biomecânico mais perfeito possível, tá? Então vejam que tem algumas questões implicantes nisso. Ah, doutor Guzmão, eu tô com a perna muito mais longa, tá 1 metro mais longa que a outra. Bom, se vocês têm alguma diferença de comprimento no pós-operatório, você tem que dar uma conversadinha com o seu médico, conversar com ele. Não fala que assistiu isso no meu vídeo, não diz que assistiu isso aqui, porque isso aí só vai levantar um rechaço pela parte do médico que vai estar ouvindo isso, então não fala nisso, né? Só se vocês têm uma dúvida, conversem com ele sobre esse assunto, né? Obviamente, conversar, né? O médico, o cirurgião, ele tem que ser como uma pessoa próxima para vocês poderem conversar. Eu tenho certeza que todos querem deixar a perna perfeitinha, igual, e em algumas situações vai fugir do usual, né? Ou comigo, com qualquer tipo de cirurgião, vai ter essa fuga. E também, assim, ó, eu acho que os médicos têm que calçar sandálias da humildade, muitas vezes, tem que verificar um pouco o seu ego para diminuir o ego, e entender que é importante conversar esses assuntos com o paciente, tá? Os pacientes são inteligentes, os pacientes têm acesso a muita informação, e é isso que eu faço para vocês, é dar informação. E essa conversa sendo realizada antes da cirurgia é muito melhor, e explicar as alternativas que vão ser escolhidas. E se ocorre a necessidade de uma mudança de comprimento proposital em função de uma estabilidade, como o exemplo que eu dei, isso tem que ser conversado com o paciente também, e dizer as escolhas que se teve frente ao quadro,
e conversar. Normalmente, isso é previsto do ponto de vista no planejamento, né? Quando a gente faz o planejamento no raio-x, fazendo as medições para a gente saber aonde que vai colocar o implante e qual é o comprimento que vai ser desejável, a gente no planejamento já consegue ver, mas se aconteceu alguma coisa não tão planejada e foi necessário um arranjo diferente do usual na cirurgia, conversar com o paciente, explicar as alternativas, enfim, conversar. Se a medicina fosse perfeita, bom, então não existiria motivo para o paciente ter medo de cirurgia, né? Então, assim, o paciente tem medo de cirurgia com razão, porque às vezes a cirurgia ocorre em complicações que a gente não gostaria que acontecesse. Médico tem medo de cirurgia? Tem. O que mais tem medo de cirurgia é médico. A pessoa que mais tem medo de prótese de quadril é cirurgião de quadril. Cirurgião de quadril é a pessoa com mais medo de prótese de quadril que tem. Por quê? Ele sabe que tem coisas que podem acontecer, ele fica com receio, ele trabalha com aquilo, ele vê muitas complicações. Porque, assim, um paciente que fez uma cirurgia de prótese de quadril e não aconteceu nada, ele não vai, raramente vai ver outras complicações em outros pacientes, a não ser que ele busque isso ativamente, né? Agora, o cirurgião de quadril que passa por casos mais difíceis e que recebe casos operados por outros cirurgiões também que tiveram alguma complicação, o paciente ficou insatisfeito, ele mudou de médico, então a gente vê mais essas complicações, mas felizmente elas são raras, em especial se o cirurgião tem um bom treinamento, ele fez um bom planejamento, ele planejou aquele caso especificamente daquele paciente, ele conversou com o paciente, então essas atitudes, elas são necessárias, tá? A relação médico com o paciente, ela é muito importante para que a gente tenha um bom resultado final no tratamento e o paciente satisfeito com o seu tratamento. Certo, pessoal? Bom, eu sei que é um vídeo profundo e eu quero dizer o seguinte, esse vídeo, ele não vai passar uma vez e vai ficar indisponível, não, ele fica ali gravado. Eu sei que tem muito conteúdo profundo, fica gravado. O que acontece? Ah, não entendi direito. Bom, assiste de novo o vídeo, assiste de novo, manda algum questionamento lá, se não entender algum ponto. Eu não posso responder especificamente num caso específico do paciente, não tem como responder isso à distância. Não é recomendado pelo Código de Ética Médica, então não vou fazer isso. Claro que se o paciente vem na minha consulta e para entender a relação do comprimento, tudo vai ser conversado isso aí na consulta, né, da maneira mais ética possível, e explicar o que pode ser feito, quais são as alternativas, né? Uma grande alternativa é usar uma palmilha do outro lado, se é um caso de um paciente, por exemplo, que tem uma anatomia, de um formato muito diferente do quadril, por exemplo, displasia dos dois lados, leg pértice dos dois lados, epifisiose dos dois lados, mas um lado gastou primeiro, então vai ter uma diferença de comprimento em função do outro lado durante um tempo, né? E aí se usa uma palmilha do outro lado lá. Então, são alternativas que a gente tem para tornar a vida do paciente o mais confortável possível e o mais perfeita possível. Certo, pessoal? Me digam se vocês estão gostando dos vídeos, coloquem lá nos comentários se faltou alguma coisa a ser abordada. Eu sei que vocês adoram saber sobre a questão do comprimento da perna, eu vou fazer um vídeo específico sobre o comprimento da perna, que daí eu vou explicar com detalhes as alternativas que nós temos para resolver esse tipo de a alteração, né, e deixar o mais perfeito possível para que vocês aproveitem o quadril novo de vocês o máximo de tempo possível, se tudo é certo, acima de 30 anos, que é um número que vários implantes já demonstram. Vários não, na verdade, eu exagerei, vários, né, exagerei. Tem alguns implantes que entram no seleto clube dos 30 anos, né? Parece clube de whisky, né? Tem aquele whisky de 8 anos, né? 18 anos. Tem próteses que entram no clube dos 30 anos. Não são todas. Tem algumas que entram no clube dos 30 anos, que são os implantes de melhor desempenho em termos de longevidade. Lembrando, então, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para o seu amigo que vai fazer a prótese, para a sua família entender. Isso é muito importante, a família entender algumas coisas. Também manda para a família assistir lá o vídeo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau.